pouco mais sobre esse telefonema do presidente Lula para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Daqui a pouco eu quero ouvir a Dani e o Sakamoto sobre isso também. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto, Dani. Também estou ansioso para ler aí, viu, Léo? Como a gente contou, o presidente Donald Trump, Diego, conversou com o presidente Lula nessa manhã, uma conversa de 50 minutos, e já era uma conversa que era um pouco esperada aqui no Brasil, desde o final do ano passado, mas em especial a partir do início de janeiro, quando houve a invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Os dois falaram basicamente sobre o Conselho de Paz, abordaram o tema da Venezuela, embora mesmo as fontes aqui no Planalto não tenham sido tão claras, talvez a Dani e o Saka nos ajudem com isso, mas elas não foram tão claras sobre o que foi dito sobre Venezuela, que é, querendo ou não, um assunto espinhoso, embora o presidente Lula ele diga qual é a sua resolução, aqui no Planalto não é visto como um problema. E também trataram de temas bilaterais. É importante citar isso porque, para além do protocolo, ainda há, embora a grande maioria das taxas do tarifaço tenham sido removidas, Diego, ainda há, sim, alguns setores, alguns produtos que estão passando por esse tarifaço e há essa cobrança aqui no Palácio do Planalto para que isso seja resolvido. O principal tema, no fim, o tema mais pop, acabou sendo o Conselho de Paz, lançado no meio da semana passada, lá em Davos, sem a presença do Brasil, e o Brasil foi convidado. Até então não houve resposta. Eles dizem, aqui no Palácio, disse que essas coisas têm que ser analisadas com mais calma, o documento foi tudo feito muito rápido, e eles têm, como você adiantou, a gente mostra na nossa matéria, eles têm algumas divergências. Acham o documento muito amplo, eles acham que quando o documento não cita Gaza, mas cita qualquer problema, né, o documento em inglês cita qualquer possível interferência, o Brasil já não acha tão interessante assim. Por isso, o presidente Lula fez especificamente essa proposta de que no documento fale-se em Gaza. O único problema, Diego, e já passo para vocês, é que no mesmo documento diz que é tudo ou nada, ou seja, as adesões dos países não só podem ser feitas com reservas. O que quer dizer? Ou você topa o que eu estou escrevendo, ou você não topa nada. Então, nesse tudo ou ganhe, deixa um pouquinho o governo brasileiro um pouquinho mais temeroso de já assinar, como fizeram alguns países. Há uma expectativa de que o Brasil não embarque, como a Dani revelou hoje, e vai falar um pouco mais mas fazendo com jeitinho. Diego. É isso, de forma polida, educada, né, Lucas? A gente volta a conversar daqui a pouco, amigo. Até já. Valeu. Dani, e aí? Que maneira polida será essa, né? Tem como sair pela tangente? Eu acho que hoje o Lula fez uma tentativa, né, nessa conversa pelo telefone, dizendo, então, vamos circunscrever a Gaza. O que eu contei na coluna mais cedo, né, que na quinta-feira o Lula teve uma longa conversa também de período entre 40 e 50 minutos com Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia. O Brasil vai fazer uma visita em fevereiro de Estado à Índia, onde vai levar uma delegação enorme, fechar uma série de acordos, uma ampliação de um pacote de acordos comerciais que já está ali meio que abarcado pelo BRICS, né, a Índia está dentro do bloco que reúne Brasil, Rússia, de novo Índia, África do Sul e China. Então, mas ali também se falou sobre esse conselho do Donald Trump, porque a Índia também é um gigante, né? Não só em matéria de exportação e negócios, mas é um gigante em termos de contingente populacional, né? Mesmo. O Narendra Modi, segundo eu consegui apurar com os aliados do Lula que cuidam ali da diplomacia, manifestou as mesmas preocupações, achou o documento muito amplo e um ataque aberto à resiliência da ONU ou à existência da ONU como foro de discussão multilateral global, né? Então, assim, depois disso, o Lula passou mais 40 minutos, e aí para mim, a perna mais importante da apuração que a gente botou de pé na coluna hoje, com a autoridade palestina. O representante da autoridade palestina. Por quê? Se, em tese, o Conselho vai discutir Gaza, como que você não convida a autoridade palestina para a mesa de discussão? A autoridade palestina, ela é basicamente responsável, entre muitas aspas, por manejar ali os territórios da Cisjordânia e de Gaza.
E eles não foram convidados para essa mesa de negociação do Donald Trump. Então, o Lula também passou 40 minutos conversando com a autoridade máxima, né, da autoridade palestina a respeito do assunto. Formulou-se ali o quê? O risco é altíssimo de ser um ataque direto à capacidade da ONU de se manter como principal articuladora. A ONU está servindo para muita coisa? A resposta é não, em termos eficazes, efetivos, né, de resultado. Não, precisa de uma reforma, não de ser demolida. A ONU tem 186 países, foi o que me disse a fonte, décadas de experiência nas discussões multilaterais globais e, assim, não dá para da noite para o dia você pegar e fundar um novo conselho onde a ordem estabelecida vai ter basicamente um ditame, que é a vontade dos Estados Unidos e de seu presidente de turno, Donald Trump. O Lula está buscando uma maneira polida de dizer: ai, legal essa ideia, mas puxa, para mim vai ficar difícil agora. Um pouco complicado, sabe? Como eles vão fazer, eu não sei. Aderir não me parece estar na mesa, Sarza. Não foi a conversa, o tom da... Eu tive conversas bem qualificadas ao longo do final de semana e aderir não me parece ser uma opção, tal qual está o documento, não me parece ser uma opção agora para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, tá no Vamos Conversando, né? A gente vai conversando, quem sabe a gente marca. E se você quiser ter acesso às colunas, aos textos... Oi, Dani. Não, é aquela coisa, né? Não, o convite de carioca. Não, passa lá em casa. Isso. Vamos marcar aí. Nunca acontece, né? O spoiler. E se você quiser ler os textos da Daniela Lima, do Leonardo Sakamoto, de toda a turma do UOL, você pode fazer parte do UOL Plus. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui, assinar o UOL e ficar por dentro de todos os textos com análises da nossa equipe, matérias especiais e ainda vai ganhar 3 ingressos para você ir ao cinema por mês. Super fácil, então. Aponte aqui a câmera do seu celular para o QR Code e ao longo do programa, vamos deixar aqui mais um pouco o QR Code para você fazer o cadastro, a inscrição, assinar o UOL e fazer parte da turma do UOL Plus. Bom, Leonardo Sakamoto, e aí, o que você acha disso tudo, das conversas do Lula com Trump e do Conselho de Paz também? Bem, né, a apuração da Dani, ela vai em cheio, né, no problemão que o Lula tem na mão, que é dizer não pro Trump sem dizer não pro Trump. Né? Como é que você fala isso? Você não fala isso, ainda mais no momento em que o Lula está... Não vou dizer... Não é meio forçar a amizade dizer que os dois estão numa affair, em love. Não estão. É uma aproximação pragmática, mas neste momento de aproximação pragmática e no momento que o Lula tem criticado publicamente a posição dos Estados Unidos, que bombardeou a Venezuela e ameaça a Groenlândia de invasão e anexação forçada, e o Lula tem se posicionado em cima disso, tem falado, tem criticado. Então, simplesmente dizer não pura e simplesmente, como ele deveria fazer, porque, vamos ser sinceros, né, a ideia do Conselho de Paz, como a gente vem repetindo aqui que nem uma taquara rachada, ele, na verdade, pega o já precário Conselho de Segurança da ONU e transforma ele num clubinho em que só uma pessoa tem poder de veto e só uma pessoa define a agenda, os Estados Unidos da América. Então, por mais que esse conselho dure o tempo da gestão Trump, a gente nunca sabe quanto tempo vai durar, vai que transforma numa monarquia, não é mesmo? Mas o tempo que dure a gestão Trump, ainda assim é capaz de fazer muito estrago, chancelar muito estrago, né? Logo de cara, um monte de países pulou dentro, né? Um monte de gente pulou dentro, inclusive inicialmente vendo as pessoas que pularam dentro, eu falei, nossa, tal Darth Vader, tal Voldemort, tá, sabe, Thanos, tem várias pessoas lá dentro, né, que fariam sucesso, tipo, em filmes, né, como vilões. Então, o que acontece? Uma série de outros países mais responsáveis olharam isso e falaram, ai, velho, putz, né? E aí o Trump já fez toda uma chantagem, disse que ia erguer barreiras, erguer tarifa se as pessoas não topassem, e por aí vai. O ponto é o seguinte, né? Também tem uma questão interna importante, né? Se o Lula diz não para um conselho de paz que vai tratar de Gaza, você tem um monte de gente dentro do Brasil, da oposição, que vão falar, olha aí, ó, tá vendo? Não estava querendo ajudar Gaza? Quando foi chamado para trabalhar, não quis se envolver, né? Tirou o corpo fora, fez egípcia, né?
Então, o que acontece é que o Lula também vai ter essa crítica interna se ele negar. A informação que a Dani traz, né, com relação à questão da conversa do Lula com a autoridade palestina, é relevante porque exatamente como o Gaza, que é a principal interessada, né, os palestinos, que são os principais interessados pelo fim do massacre no território, ficaram de fora do diálogo, que diz muito sobre o Conselho de Paz, né? Vai precisar de vozes lá dentro também, de uma voz lá dentro que fale por eles. E aí o Brasil pode também sair pela tangente por aí, do tipo, olha, no final aceitar na questão de Gaza e simplesmente de Gaza, para que seja a voz da Palestina, que leve as demandas palestinas para o meio da discussão. Agora, só para terminar, essa conversa toda do Trump com o Lula, né, também ela acaba vindo em boa hora, porque estava rolando uma tensão, né? O Brasil é a potência na América do Sul, a potência regional. Estava rolando uma tensão que desde o bombardeio da Venezuela, o Lula e o Trump não chegaram a conversar de forma robusta e precisa conversar. Lembrando, desculpa me estender, mas lembrando que quando teve os acordos de Barbados lá atrás, para a tentativa de uma eleição limpa na Venezuela, coisa que não aconteceu, né? Maduro atropelou a eleição. Só que houve uma tentativa, o Brasil foi um dos que puxaram isso, e os Estados Unidos naquele momento era outro governo, mas viu com bons olhos, porque falou, beleza, sabe, mal não vai fazer, né? Então, pelo menos que o Brasil tente ajudar a resolver essa rebordosa. Então, o Brasil pode ajudar a resolver essa história, né? Pode ajudar o Trump nesse processo de estabilização da Venezuela, e aí é claro que vale a pena esse diálogo, né? Agora, né? É aquela coisa, quando você conversa muito com alguém que é imprevisível, tudo pode acontecer. Esta reunião que vai ter nos Estados Unidos, o Lula aceitar ir para os Estados Unidos também é uma grande notícia. O Lula aceitar ir para Washington para encontrar Trump e ele provavelmente sugerir isso é uma grande notícia. A diplomacia brasileira, a chancelaria brasileira estava evitando isso acontecer. Tem se encontrar aonde? Na Malásia, onde rolou aquele aperto de mão lá, que circulou no mundo inteiro aquela foto. Então, o Lula aceitar ir para os Estados Unidos significa que ele está tateando o terreno e está sentindo que não vai sofrer humilhação no Salão Oval, tal qual Zelensky sofreu, tal qual o presidente da África do Sul sofreu, entre outros. Né? Então, uma outra grande notícia é que Trump e Lula vão se encontrar em Washington, Lula vai estar lá naquela sala, e aí sempre aquela grande tensão, porque pode ser, I like him very much, he's glorious, he's very good, he's a friend of America, ou pode ser choque, bomba, humilhação, a ver. I like him, ele sempre fala, né? Eu gosto I like dele. him, I like very much.